O ministro da Economia do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, anunciou o saldo de 184 mil novos empregos, apontando: todos os setores criaram empregos, todas as regiões criaram empregos, todos os estados criaram empregos. Ao contrário da primeira onda que nos atingiu no ano passado e destruiu 276 mil empregos, nossa reação à segunda onda foi a criação de 184 mil empregos no setor formal. Paulo Guedes explicou ainda que o grande destaque foi o setor que mais tinha sido golpeado durante a pandemia, o setor de serviços. O ministro disse: o setor estava no chão e se levantou. A economia brasileira segue criando novos empregos. Paulo Guedes explicou ainda que o Brasil já passou do nível de emprego formal da época anterior à pandemia. Ao agradecer ao economista José Pastore, Paulo Guedes desabafou sobre as críticas que o governo federal recebe. Muito obrigado ao economista José Pastore pelo reconhecimento ao nosso esforço, ao nosso trabalho, na tentativa de atenuar o impacto socioeconômico da pandemia, principalmente sobre o mercado de trabalho. O seu reconhecimento pelo nosso esforço vale mais que 1 milhão de críticas que recebemos todos os dias. O ministro prosseguiu: somos apedrejados enquanto tentamos fazer o melhor possível pelo povo brasileiro. Estão politizando uma crise pandêmica seríssima. Independentemente dos erros que possamos estar cometendo, nós queremos as críticas construtivas, somos todos brasileiros e queremos que dê certo. Quando temos críticas construtivas e reconhecimento, como do economista José Pastore, ele não precisa de nada do governo, não converso com o Pastore há décadas, sempre admirei o seu trabalho, ele é um especialista em mercado de trabalho e está vendo que o Brasil está com um desempenho bastante superior a muitas economias avançadas no mercado de trabalho, graças aos nossos programas. O ministro Paulo Guedes também defendeu as medidas tomadas pelo governo federal, afirmando: não somos uma geração de covardes. Guedes acrescentou: cada geração tem que pagar pelas suas guerras. Não somos covardes que empurram as contas para seus filhos e netos. Nós enfrentamos a crise. Assim está. Bom dia a todos. Excelentes notícias novamente no fronte da economia. Todos os setores criaram empregos. Todas as regiões criaram empregos. Todos os estados criaram empregos. Ao contrário da primeira onda, que nos atingiu o ano passado e destruiu 276 mil empregos em março, a nossa reação à segunda onda agora foi a criação de 184 mil novos empregos no setor formal. Com todos os setores, todas as regiões e todos os estados. E o grande destaque era o setor que tinha sido mais golpeado durante toda a pandemia. O setor de serviços foi o grande destaque. Dos 184 mil empregos, praticamente a metade, 95 mil empregos, foram criados no setor de serviços. O último setor da economia que estava no chão se levantou. E a economia brasileira segue criando novos empregos. Nós havíamos perdido 1.600.000 empregos durante a pandemia, empregos formais. Já criamos 2.200.000 empregos. Já passamos do nível de emprego formal que tínhamos pré-pandemia. Continuamos lançando nossos programas de preservação de empregos. Lançamos também os programas para salvar vidas. O auxílio emergencial, 44 bilhões de reais sendo injetados na economia. A antecipação do 13º, que agora, com a aprovação do orçamento, torna-se possível. São mais de 50 bilhões, 56 bilhões, 56 bilhões, que serão injetados também na economia. Mais 10 bilhões do bem, o programa que preservou 11 milhões de empregos durante a pandemia.
Estamos renovando agora antes que a economia comece a perder empregos. Muita gente dizendo, o programa demorou um pouco. Ora, nós precisávamos das aprovações necessárias para a liberação. No ano passado, surpreendidos pela crise, quando lançamos o BEM, já foi um antídoto à perda de empregos, já estávamos perdendo empregos. Esse ano, ao contrário, estamos criando empregos e já lançamos o BEM, quando todos os setores continuam exibindo sinais de recuperação econômica. Então é importante deixar registrado que nós continuamos acreditando na transformação de uma recuperação cíclica baseada em consumo, que é o que nós tivemos durante a pandemia, a economia voltou em V. Nós continuamos acreditando que é possível transformar essa recuperação cíclica numa retomada do crescimento sustentável com base em investimentos. Os dois movimentos mais importantes da economia. Primeiro, a vacinação em massa. Amanhã chegam as novas vacinas da Pfizer. E depois da manhã, a privatização da SEDAI. São mais de 40 bilhões entre investimentos e outorgas para o estado do Rio de Janeiro. Isso foi possível graças à aprovação do Marco do Saneamento. Então, os novos investimentos em gás natural, com a aprovação do Marco do Gás Natural, em saneamento, também com essa aprovação, reformas estruturantes que estão sendo aprovadas durante a pandemia. O Brasil é a única economia do mundo que prossegue fazendo reformas estruturantes em meio à pandemia. Um elogio ao Congresso brasileiro, que continua aprovando as reformas econômicas. E agora o presidente da Câmara, de acordo com o presidente também da República, Jair Bolsonaro, conversando sobre o prosseguimento da reforma administrativa, da reforma tributária, enquanto ampliamos a vacinação em massa da população brasileira. Então, eu queria deixar esse registro de que estamos, talvez, no pior momento da pandemia, mas seguimos com o espírito de resiliência, de construção, de compreensão, de fraternidade entre os brasileiros, com a convocação pelo ministro Queiroga também do setor privado, o setor privado entrando agora em coordenação com o governo na vacinação em massa, na ampliação de leitos. E foi nesse contexto a minha referência da minha convicção de que nós estamos retomando o crescimento econômico sustentável, estamos prosseguindo na transformação do Estado brasileiro, com as privatizações, o que era um Estado empresário feito sob os moldes de um regime político fechado, está sendo transformado em um regime político aberto, num Estado que é russoniano, um Estado para o bem-estar da população, um Estado que atende na ponta, saúde, saneamento, educação. Então foi aprovado o Fundeb para que o dinheiro vá para a ponta, foi aprovado o saneamento, gás natural, 100 milhões de brasileiros que não tinham acesso a esgoto, 35 milhões de brasileiros não tinham acesso à água corrente em meio à pandemia. Esses investimentos com os novos marcos regulatórios estão sendo disparados e o Brasil prossegue na transformação desse Estado leviatano num Estado russoniano. Vamos vendendo as estatais, abatendo dívida, reduzindo a relação dívida-PIB, como fizemos no primeiro ano do governo, reduzindo o déficit de despesas recorrentes, que caiu de 2% para 1% no primeiro ano. Fomos atingidos pela pandemia, reagimos com gastos não recorrentes, extrateto,
mas os gastos recorrentes continuam embaixo do teto, com esse nosso duplo compromisso com a saúde da população brasileira, mas também com as gerações futuras. Cada geração tem que pagar pelas suas guerras. Nós não somos uma geração de covardes que empurra as contas para os nossos filhos e netos. Nós enfrentamos a crise e o ano passado a democracia brasileira deu uma demonstração exemplar, porque não faltou recurso para a saúde, não faltaram os recursos para a saúde, não faltou o dinheiro para a saúde, e, ao mesmo tempo, recebemos a contribuição do funcionalismo público, que não recebeu aumentos de salários. Como em qualquer democracia do mundo, há anos em que você pode dar aumento de salário, há anos em que não. Você tem que investir na saúde da população. Então, a nossa democracia continua trabalhando. Estamos confiantes de que vamos enfrentar essa segunda onda com a vacinação em massa, de um lado, e, de outro lado, com as privatizações. Amanhã, chegando mais vacinas, e depois da manhã, a privatização da SEDAI, 2 movimentos importantes, dezenas de bilhões de investimentos liberados, numa área também que está sofrendo muito, que é o nosso estado do Rio de Janeiro. Então, eu quero deixar aqui um abraço, os parabéns novamente para a nossa equipe, que está desenhando todos esses programas. Vem mais programas por aí. Vem o bônus de inclusão produtiva, o BIPS, como nós estamos chamando, o bônus de inclusão produtiva, porque, como o presidente disse, não é só o problema do mercado formal de trabalho, que nós já estamos a níveis acima da pré-pandemia e, repito, com o destaque do setor de serviços. Foi o maior criador de empregos nesse mês de março. 95 mil dos 184 mil empregos criados foram no setor de serviços. Então, vem aí também o PRONAMP, Programa de Crédito, e vem o BIP, que é o que o presidente sempre diz, e os invisíveis. Cadê o nosso programa para ajudar os invisíveis também? Porque o mercado formal de trabalho, são aí 40 milhões de brasileiros no mercado formal, mas encontramos outros 40 milhões de brasileiros fora do mercado formal, excluídos por uma legislação obsoleta, excluídos pela nossa incapacidade de criar um mercado de trabalho vigoroso, forte, robusto. Hoje o salário é muito para quem paga, para quem dá o emprego, e é pouco para quem recebe, porque tem uma cunha fiscal muito grande, que quase duplica o custo do trabalho. Um país que tem 40 milhões de pessoas em subemprego, são os invisíveis, empregos informais, é o vendedor de água no sinal, é o vendedor de água nos jogos de futebol, nos estádios, é o vendedor de churrasquinho de gato aí nas obras de construção civil, as pessoas vendendo, é o pipoqueiro, essa turma toda informal que está bloqueada, sem capacidade de trabalho, e nós queremos o retorno seguro ao trabalho desses brasileiros através da vacinação em massa. Enquanto isso não ocorre, o bônus de inclusão produtiva. Eles têm direito ao trabalho. É a dignidade do ser humano, o direito à sobrevivência. Nunca pediram nada ao Estado brasileiro. A primeira vez que foram vistos foi justamente durante a pandemia, quando descobrimos os invisíveis. Nós devemos a eles também ferramentas de sobrevivência nos próximos meses, enquanto fazemos a vacinação em massa. Então, parabéns à equipe pela luta incessante, pelo esforço, pela determinação, e um abraço a todos, vamos cuidar da saúde e vamos voltar ao trabalho vacinados, com a vacinação em massa que o Brasil vai conseguir implementar nos próximos meses. Obrigado, parabéns aqui. Obrigado, ministro. Parabéns, Bianca. Parabéns. Falem você estava acabando de dizer, emenda aqui o que vocês estavam falando dos próximos programas, dos bilhões que serão reinjetados na economia agora com a postergação, porque nós não só fizemos o bem, mas fizemos também, que é a medida provisória 936, mas fizemos também a 927. Que hoje é 1046. Que é 1046 agora, e que
Me diga aí os números que estão envolvidos, né, na antecipação do 13º, não é isso? É uma medida provisória, ministro, que dá mais liberdade para trabalhadores e empregadores, né? Então, eles vão ter mais flexibilidade para a adoção do teletrabalho, vão ter mais flexibilidade para a antecipação de férias individuais e coletivas, o aproveitamento dos feriados também, um banco de horas muito mais robusto para dar flexibilidade agora nesse momento ainda de crise pandêmica. E uma coisa muito importante é o diferimento do recolhimento do FGTS, que traz um potencial de injetar na economia até 10 bilhões de reais por mês, né? E a medida provisória traz 4 meses de diferimento, então são até 40 bilhões de reais que podem retornar para a economia. Ou seja, sem prejudicar o trabalhador de maneira nenhuma. Perfeito. Ajudando, na verdade, a sobrevivência das empresas durante esse período, para que elas possam continuar gerando emprego. Um grande abraço também ao maior especialista nas questões de emprego no Brasil, o economista José Pastore, um grande especialista, acompanha há décadas. Nós acompanhamos os estudos sérios dele sobre a força de trabalho. E muito obrigado, Zé Pastore, pelo reconhecimento ao nosso esforço, ao nosso trabalho, na tentativa de atenuar o impacto socioeconômico da pandemia, principalmente sobre o mercado de trabalho. O seu reconhecimento pelo nosso esforço vale mais do que 1 milhão de críticas que recebemos todo dia. Nós somos apedrejados enquanto tentamos fazer o melhor possível pelo povo brasileiro. Estão politizando uma crise pandêmica seríssima, independentemente de erros que possamos estar cometendo. Nós queremos as críticas construtivas, nós somos todos brasileiros e queremos que dê certo. Então, quando nós temos críticas construtivas, eu também o reconhecimento, como foi do economista José Pastore, que não precisa em nada do governo, não converso com o Zé Pastore há décadas, sempre admirei o trabalho dele, agradeço muito o reconhecimento pelo nosso trabalho, porque ele é um especialista em mercado de trabalho e ele está vendo que o Brasil está com um desempenho bastante superior a muitas economias avançadas no mercado de trabalho, graças aos programas que nós estamos criando. Então, um abraço, Zé Pastore, muito obrigado pelo apoio, pelo reconhecimento e vamos em frente. Obrigado, pessoal. Obrigado, ministro. A gente já volta, um minuto.